Oi, meu nome é Natália, eu sou estudante de enfermagem da UFSPA e bolsista do projeto de extensão SAI Sistematização da Assistência em Enfermagem, Ações para Qualificar o Cuidado. Para discutirmos a assistência em enfermagem e qualificar seus registros, elaboramos um caso a respeito da Covid-19 e convidamos você a pensar a respeito da assistência para essa paciente. Em uma situação hipotética, em um setor de emergência, a paciente JR, 61 anos do sexo feminino, chega com queixas de febre há 5 dias, mialgia, tosse e pouca falta de ar. A paciente relata retorno recente da Itália e início dos sintomas ainda em solo italiano. Na chegada ao Brasil, procurou atendimento na SF, onde foi orientada a ficar em isolamento domiciliar e, em caso de piora dos sintomas, retornar ao serviço de saúde. Retornou para atendimento, pois a falta de ar piorou desde o dia anterior. A paciente apresenta hipertensão arterial sistêmica, controlada pelo uso de medicamentos, tem histórico familiar de doenças cardiovasculares e câncer. Após a avaliação inicial, foi solicitada a tomografia de tórax, que mostrou as bases pulmonares com opacidade em vidro fosco. Foi solicitado então swab nasal para análise em RT-PCR e a paciente foi internada com suspeita de caso de Covid-19. Na evolução realizada pela enfermeira que admitiu a paciente, evidenciamos as seguintes informações. Paciente relata dor de cabeça e de intensidade 2 e tosse, preocupação com a doença e não ter dormido bem à noite. No exame físico, destacam-se as alterações respiratórias. Paciente ventilando com auxílio de O2 a 3 litros por minuto por cânula nasal, ruídos adventícios em base pulmonar e dispneia na deambulação. Alteração de sinais vitais como taquipneia, febre e baixa saturação de oxigênio. Para definirmos os diagnósticos de enfermagem, é necessário identificar os principais sinais e sintomas apresentados pela paciente. Essa ação irá amparar a seleção dos diagnósticos e das intervenções de enfermagem, tornando o planejamento da assistência individualizada. A nossa seleção está fundamentada principalmente na taxonomia Nanda e Nick. Observamos sinais e sintomas respiratórios alterados, dispneia, uso da musculatura acessória e ruídos adventícios, que indicam a abertura do diagnóstico de enfermagem em padrão respiratório ineficaz. A intervenção de enfermagem é a monitoração respiratória, com destaque para a prescrição destes cuidados de enfermagem prescritos. O autorrelato da intensidade da dor de cabeça e da mialgia provocados pelo coronavírus indicam o diagnóstico de dor aguda, para o qual a intervenção é o controle da dor. Esse diagnóstico não está presente no NANDA, mas conforme o Manual de Diagnósticos de Enfermagem da Carpenito, na 10ª edição, se aplica a condição dessa paciente que pode transmitir o novo coronavírus, tanto para os profissionais de saúde quanto para outros pacientes, sendo necessárias intervenções específicas para evitar a transmissão do vírus. A paciente relata preocupação com a doença e dificuldade para dormir, e se mostra inquieta. De acordo com a NIC, a intervenção é a redução da ansiedade. Na sua segunda noite na unidade de internação, a paciente apresentou um agravamento dos sintomas: febre persistente, insuficiência ventilatória severa e baixa saturação. Sem resposta satisfatória às condutas instituídas, a paciente foi transferida para a UTI. Aqui temos a evolução do enfermeiro em UTI para essa paciente. Destaque para os sinais e sintomas relacionados ao agravamento da insuficiência ventilatória, que orientam a definição dos diagnósticos e das intervenções. Os problemas em destaque orientaram os seguintes diagnósticos e intervenções de enfermagem para a paciente na UTI. O paciente evolui de padrão respiratório ineficaz para ventilação espontânea ineficaz. Se mostra incapaz de manter os níveis normais de oxigênio, tem dispneia e uso da musculatura acessória. As intervenções de enfermagem são controle da ventilação mecânica invasiva e monitoração respiratória, destacando os seguintes cuidados: monitorar os parâmetros do ventilador rotineiramente, verificar regularmente todas as conexões do ventilador, realizar a aspiração das vias aéreas quando necessário. O paciente será mantido em sedação na UTI e apresenta impossibilidade de se levantar e de se virar. A intervenção escolhida é o posicionamento, orientando os seguintes cuidados: minimizar o atrito e cisalhamento ao posicionar e virar a paciente a cada 2 horas. Associado à situação de mobilidade prejudicada, o diagnóstico de enfermagem de risco de integridade de pele prejudicada foi aberto devido à pressão sobre as extremidades ósseas, associadas ao extremo de idade da paciente e o diagnóstico de hipertensão. De acordo com o NIC, a intervenção é a prevenção de lesões por pressão. A paciente em UTI está fazendo uso de diversos dispositivos invasivos, como o tubo de ventilação, as sondas e o catéter venoso, que causam um possível risco para o desenvolvimento de outras infecções, sendo importante a intervenção, controle de infecção com destaque para essas atividades. Semanas depois, a paciente apresenta melhora da insuficiência ventilatória, ainda que esteja com traqueostomia. Apresenta fadiga, mas evolui com a capacidade de movimentar-se e relata melhora no seu estado de saúde. Aqui nós vamos adicionar os slides com o status de melhorado para os diagnósticos que foram melhorados. Muito obrigada por assistirem até aqui. Esse vídeo serve para então que a gente consiga discutir os casos mesmo sem as reuniões atuais do grupo.